A gente está ouvindo muito sobre essa equipe de transição, né, que anunciou nesta quinta-feira que ainda vai ser discutido com o Congresso a PEC da transição em caráter emergencial, o que era muito criticado pela oposição antigamente, esse caráter de emergência, mas o tempo é curto, né? Inclusive, esse caráter emergencial é para acomodar os gastos fora do orçamento de 2023. Para entender mais sobre essa questão, a gente recebe o economista e professor do IBMEC do Rio de Janeiro, Haroldo Monteiro. Haroldo, muito boa noite. Nós não sabíamos que esse orçamento ia estourar, que nós precisávamos rever isso em 2023. Por que um caráter emergencial? Boa noite a todos. Primeiramente, assim, o que me deixa mais... o que me chama mais atenção é que esse governo começa com um discurso de criação da PEC emergencial, quando que no governo passado a gente tinha uma preocupação em redução do número de ministérios, para redução de despesa, e esse a gente vê aí que vão ser criados mais ministérios, né? Então, assim, a gente vê por um lado aí a criação de uma jabuticaba brasileira, como a gente chama, para estouro do teto, quando que deveria também haver uma preocupação maior com redução de despesas para caber tudo lá dentro do orçamento. Mas, com relação a isso, né, muito foi proposto aí na campanha, né, do governo vencedor, no caso do Lula, né, da continuação aí dos 600 do Auxílio Brasil, que agora ele mudou de nome, prometeu também a famílias que tivessem jovens até 6 anos, R$150, isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, enfim, ele fez N promessas, só que agora, quando foram ver a situação, não cabe dentro do orçamento para 2023, e estão criando aí mais uma narrativa, né, mais uma forma de furar esse teto que foi criado lá atrás pelo governo Temer para mostrar aí que o governo efetivamente estava em linha aí com um grande objetivo da redução de despesas e uma política fiscal mais austera. Então, a gente já começa o governo aí com uma política fiscal mais frouxa, né? E realmente esse orçamento aí não cabe, já foi falado em 60 bi, 100 bi, 200 bilhões, né? A gente não sabe onde isso vai parar. Houveram alguns comentários também que a equipe aí, uma equipe do governo já está fazendo aí uma conversa aí com os agentes do mercado para ver até onde o mercado aceita esse estouro de teto, né? Porque isso foi muito importante lá atrás, né? Essa fixação do teto de gastos. A gente vê aí que no governo Bolsonaro a gente teve realmente tiveram alguns furos desse teto aí, mas muito por conta também de despesas por conta da pandemia, que aí não teve outro jeito, né, foi obrigado a fazer isso, e agora estão querendo furar esse teto aí com despesas urgentes, enfim, criando algumas narrativas para justificar esse estouro do teto. O que passou aí para o governo passado, que estava previsto, era uma redução aí para em torno de R$400 o Auxílio Brasil, né, e não tinha algumas despesas previstas, né, tinha, com relação à merenda escolar, saúde, enfim, não tinha algumas coisas previstas com relação a isso, né. Então, a gente está aí aguardando agora para ver quem vai ser essa equipe econômica, que isso também me preocupa bastante, e qual o grau de comprometimento desse governo com a política fiscal, porque a gente sabe muito bem que uma política fiscal mais frouxa pode trazer essa inflação aí que foi efetivamente, pelo menos por enquanto, né, abrandada aí nesse governo, e a gente compara o Brasil com países lá fora, a gente está em uma posição bem melhor do que outros países. Então, há uma preocupação muito grande de um estouro maior desse teto, do respeito a uma política fiscal. A gente não sabe quem vai ser esse ministro da Fazenda, quem vai ser o técnico, se vai ser um técnico, se vai ser um político, né? Então, tudo isso causa uma grande preocupação aí no mercado com relação a isso tudo. E se o mercado interpretar mal isso, a gente pode ter aí um tiro saindo pela culatra, né? Com o mercado pedindo aí mais prêmio com relação à colocação de títulos da dívida,
né, inflação voltando, então a gente realmente fica preocupado, né? Isso já era esperado um pouco, né, dentro do mercado, né, porque realmente o PT aí, ele tem aí em sua história uma história de mais pelo social, de mais gastos, de ter uma política fiscal mais frouxa. Ele fez muito isso lá no primeiro governo Lula, mas que ele contava, o cenário era diferente, boom de commodities, né? Tudo isso ajudou aí a um aumento de gastos naquela época, só que agora a situação é bem diferente. A gente não vem aí de um momento como a gente veio lá atrás, em 2002, de plano real, enfim. O mercado mundial aí está na beira da recessão, China com problema, então tudo isso a gente não sabe o que vai acontecer, ou seja, existe uma grande insegurança aí, né, um grande risco do que vai acontecer aí a partir de janeiro, né? Vamos aguardar, e eles têm pressa realmente, que eles têm que aprovar isso até dia 15 de dezembro, né, a data que eles têm para aprovar isso, porque você tem que aprovar para eles pagarem o auxílio de 600, eles têm que aprovar esse estouro aí até o dia 15 de dezembro, e eles têm pressa, né? Então, Conrado, a gente ouvindo o professor Haroldo, né, quando ele fala da possibilidade de furar o teto de gastos, o trabalhador brasileiro, com todas as dificuldades, ele tenta viver dentro do seu limite de gastos e procura não se endividar, o que é muito difícil no momento que nós estamos vivendo. E imaginar que o dinheiro do povo brasileiro, ele é tratado desta forma, ou seja, com esses mecanismos de furar um teto de gasto, de não respeitar o planejamento ou não enxugar a máquina pública, não traz para o brasileiro uma sensação de que o seu dinheiro está sendo desrespeitado, ou o dinheiro do imposto que ele paga com tanta dificuldade não é tratado com respeito? William, o Brasil conseguiu economizar nos últimos 3 anos, com a reforma da Previdência, também muito dura para diversos trabalhadores, 156 bilhões de reais. A primeira medida que o governo Lula vem fazer agora é estourar o teto de gastos em praticamente aí 200, como o professor falou, 50, 100 até 200 bilhões de reais. Tudo aquilo que a gente, com muito sacrifício da população, conseguiu economizar em 3 anos de reforma da Previdência, vai ser estourado nos primeiros 4 dias do governo Lula. E aí, quando a gente fala de mercado aí, é brincadeira, né? Todo mundo que comentou sobre isso, o Lula tá falando que vai estourar o teto de gastos desde o ano passado, ele tá falando em quarentena fiscal. Quem é do mercado que não sabia? Quem é a virgem do mercado que não sabia? É que as alianças de um Estado maior, mas vinculado com o PT, favorecem a grandes bancos do mercado. É por isso que eles fecharam os olhos, agora estão, olha só, eles fecharam, o governo Lula vai estourar o teto de gastos, olha que horror. Isso é o que a gente está vivendo, é uma grande hipocrisia o que a gente vive aqui no Brasil. E eu quero até perguntar para o professor aí, o que ele enxerga que pode ser possível acontecer com o governo PT nesses próximos 4 anos, já que logo nos primeiros passos a gente já vê eles estourando o teto de gastos, né, e fazendo tudo aquilo que eles prometeram que iam fazer nessa grande política de tentar trazer benesses para o Brasil. E um ponto mais importante, né, William? No momento que eles têm essa pressa, né, para aprovar esse estouro do teto de gastos, a gente tem que lembrar também que essa pressa vai ter um custo muito caro, né, nesse jogo aí de troca de favores para a composição do orçamento e também dos próximos anos aí na Câmara dos Deputados. Professor, além dessa pisada de bola inicial do governo Lula para com o povo brasileiro, o senhor vê alguma coisa que já coloque em risco o Brasil aí nos próximos meses, nos próximos passos? Então, é aquilo que eu falei, né? A gente teve aí, nos anos 2002, lá no primeiro governo Lula 1, a gente foi muito beneficiado aí pelo crescimento do mercado de commodities, né? E hoje a gente não tem isso. Então a gente espera aí, estão falando que a taxa de juros nos Estados Unidos vai ficar aí por 2023 no nível alto, China ainda com problema, ainda a guerra que a gente não sabe quando acaba. Então, se a gente tiver aí no primeiro ano, né, realmente uma não entrada de recursos aí, se a gente não exportar bastante, se o mercado se as commodities não tiverem um boom, o mercado agronegócio, mas se a gente não tiver uma arrecadação fiscal realmente parruda, digamos assim, para suportar
esses estouros aí, o mercado pode entender isso como um sinal de fraqueza e o mercado cobra, né? Assim, o pessoal tem um ditado que diz, né, money talks, bullshit walks, né? Então, assim, tem uma narrativa pelo PT, mas o mercado não perdoa, né? O mercado não tem ideologia, ou seja, se o mercado começar a sentir que não há um compromisso com o fiscal, ele vai começar a cobrar. E quando ele começa a cobrar, vem aí aumento de juros e aumento de inflação, e é esse realmente o que eu temo aí nesse próximo ano, principalmente nesse primeiro ano de governo Lula, no primeiro ano, 1 ano e meio, né, de que traga aí essa instabilidade no mercado, ao passo que a gente vinha melhorando realmente, né, a gente veio de uma pandemia, a gente dominou uma inflação, a taxa de juros tem uma expectativa de queda, né, se continuasse desse jeito, existia realmente um corpo técnico, né, dentro das grandes empresas, né, as empresas estatais voltaram a dar lucro, então todo esse ambiente se perde, né, há um aumento de gastos, aumento de ministérios, tudo isso são fatores que prejudicam muito e deixam aí a gente, no mínimo, com a pulga atrás da orelha, né, e aquilo que eu falei, né, quem vai ser o nosso ministro da Economia, né, a gente ainda não tem esse nome, a gente não sabe se vem um político e que político vai vir, né, ou vai ser um cara do mercado que tem a facilidade, que vai querer fazer interlocução com o mercado. Mas eu acredito também que se vier um expoente do mercado, ele deve ser comprometido aí mais com rigor fiscal, né, desde que seja um cara de mercado, né, não pode ser um cara com ideias muito ligadas muito progressistas, porque ele vai mais para o lado do gasto, né, não pode ser aquele economista que se galinha de mais inflação com maior crescimento, que é matriz econômica, tudo aquilo que lá da época do Manteiga, que ele fez lá, e a gente viu no que deu, né. Então, essa é a minha grande preocupação, esse primeiro ano de governo aí. O novo, o desconhecido, ele traz uma certa insegurança, um medo. Mas nós já vivemos o período do governo do PT. Com a experiência que o senhor tem na área de economia, em função dos discursos que o senhor está ouvindo, o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar, porque o momento Lula, ele foi um momento de muita prosperidade no mundo, onde tudo funcionava. Hoje, nós estamos ainda num pós-pandemia, nós estamos com guerra na Ucrânia, nós temos os problemas, né, no mapa geopolítico com países em conflito, nós ainda temos muita dificuldade, uma onda ainda muito negativa sobre o mundo. Então, com a sua experiência, em função do que nós já vivemos, né, no período do PT, o que nós podemos esperar? Então, foi aquilo que eu falei, né? Eu acho que no curto prazo a gente não tem um cenário muito desafiador, principalmente para o mercado lá fora, né? E o mercado lá fora, estando com um cenário desafiador, a gente vai acabar sendo contagiado de alguma forma, né? Ou pelo não crescimento das commodities, a gente é um país que depende muito desse ciclo de commodities, né? Isso faz com que a nossa arrecadação caia e o fiscal seja prejudicado. Então, isso no primeiro momento pode gerar uma instabilidade e a gente não sabe até quando vai isso. Mas, por outro lado, eu também vejo uma grande possibilidade, aí é lógico que eu falo, né, não no curto prazo, que a gente não espera isso para os próximos 6 meses, então isso seria uma coisa, sei lá, para 2024, os Estados Unidos começarem a acertar o pé aí, a sua economia começar a prosperar, o mundo virar e a gente ser beneficiado de novo por esse boom de commodities, né? E, assim, o que eu acho um cenário não é o que estão trabalhando lá fora, ou seja, a gente não vê, pelo tudo que eu vejo aqui, a gente não vê, 2023 a gente não vê de maneira nenhuma, mas 2024 pode começar a haver uma mudança, uma virada de chave, né? A gente não sabe se vai dar tempo. E ele surfar na onda de novo, né? Também é um cenário que pode acontecer, ainda que eu acho bem difícil, né? Porque eu falei que no curto prazo, isso, basicamente, a gente não vê isso acontecer. 2024 também não, então, será, a partir do segundo ano poderia ser uma coisa factível. Talvez pudesse ser, né? Uma mudança aí de cenário internacional ajudando a nossa economia aqui a crescer e o Brasil se beneficiar desses ventos favoráveis lá de fora e isso ajudar aí, como ajudou lá atrás, né? A esse governo a ter um bom desempenho aí. Conrado, Lula leva por maioria
essa votação. Nós estamos no Brasil do tamanho de um continente. Só que nós temos quase metade da população, né, que não apoia o governo. É um desafio, porque você precisa do apoio popular até para tomar para ter esse apoio para poder aplicar as suas medidas. E nós temos, por exemplo, onde você está, na região sul, muita resistência ao novo governo. Inclusive, você tem campanhas de empresários falando que vão fechar lojas. Tem uma mobilização ainda muito incomodada com isso. Em função dessa resistência, qual você acha que vai ser essa postura do PT para reverter esse quadro? Medidas mais populares e centralizadas, por exemplo, vamos atender o Sul dentro dessa área porque a gente vai conseguir reverter esse quadro e vai buscar apoio popular? Ou você acha que isso é o maior desafio dele? Mas o maior desafio, porque todas essas soluções que tu propõe aqui, William, isso aí tudo vai aumentar mais os gastos do governo, né? Se eles fizerem linhas de crédito, um novo PAC, né? Novas obras megalomaníacas que nunca eram encerradas, tudo isso aí vai elevar os gastos do governo e coloca o governo cada vez mais em risco. É interessante a gente pensar, eu acho que tu pautou muito bem, e o professor pautou muito bem, que a gente tem uma crise adiante. Qualquer pai de família sabe que numa crise tu contenta os gastos, né? Diante da incerteza, tu contenta os gastos. E aqui a gente tem exatamente o oposto, os gastos já sendo aí extrapolados. Eu até gostaria de ser otimista, como professor que acha que lá em 2024 a coisa pode mudar, ou seja, nós já vamos ter perdido mais um ano de vida, ficar com o cabelo mais branco, um pouco mais careca aqui, que nem eu tô ficando, e talvez a gente não saia desse grande atoleiro. Na minha visão, acho que o grande risco que a gente tem é exatamente entrar nessa grande lambança de tentar comprar apoio de todas as formas e nesse sistema de tentar ganhar apoio se afundar cada vez mais numa crise de gastos. E aí a única solução que a gente tem para sair de uma crise de gastos normalmente é elevar os impostos, né? Arrochar ainda mais a população. Eu, infelizmente, sou contra o estouro de gasto, porque isso tem um custo muito grande para a população, para o trabalhador. Eu não vejo, infelizmente, com bons olhos aí o que a gente vai ter daqui a 1 ou 2 anos. Até gostaria de perguntar para o professor, no momento que ele traz esse questionamento de um corpo técnico dentro do governo petista, o que foi que ele viu nas outras administrações petistas, se tinha um corpo técnico, se não tinha, como é que funcionava o Banco Central, se tinha autonomia, se não tinha autonomia, como é que ele enxerga essa situação que nós vamos enfrentar agora, professora? Então, a gente teve o Palocci aí, né, na primeira parte aí do governo Lula, depois saiu. O Palocci era um médico, ele não era técnico, né, mas ele conseguia ter uma boa interlocução com o mercado, mas a gente também há de convir que naquela época eram várias coisas que aconteceram, corrupção, tantos que foram responderam por isso, o Palocci caiu, né? Então essa interlocução tinha um preço muito grande a ser pago, né? A gente depois viu na época daí depois a gente viu o Manteiga com a sua matriz econômica que foi um desastre, né? Então assim, mas a gente teve alguns bons economistas, a gente teve Meirelles, a gente teve Marcos Lisboa, a gente teve alguns bons economistas aí no governo Lula, né? Mas eu fico muito mais tranquilo de ver um corpo técnico como a gente vê hoje no nosso atual governo, né? No BNDES, no Banco do Brasil, no Ministério da Economia, com Guedes. Então a gente vê um corpo técnico, né, com aquela cabeça de escola de Chicago que me deixa muito mais muito mais tranquilo, né? A gente não sabe quem vem por aí. Se vier um político, eu ouvi dizer que vem o governador da Bahia, se me falha, é o Rui Costa, né? E que parece que está cotado, então é um político, não é de carreira, um economista, então isso me deixa um pouco preocupado do que pode vir aí, né? Mas a gente acredita que um corpo técnico ele é muito mais comprometido efetivamente mais com esse rigor fiscal, e às vezes ele consegue travar um pouco alguns pensamentos mais progressistas que porventura possam vir aí do governo.